Esse que grava. Tinha 10 GB de coisa gravada ali. Vamos ver agora. O negócio sumiu aqui. Deixa eu botar de novo. Tá. Então, o movimento, em Deus não há movimento. Não há tempo, não há passagem de tempo, não há mudança. As ordens, primeiro, segundo e terceiro, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, são taxonômicas, são ordens lógicas. Porque primeiro Deus se conhece. E no se conhecer, ele gera o Filho. E ele só ama o que ele conhece. Porque não tem como amar sem conhecer. Então, quando ele se ama, aí ele procede o Espírito e o Espírito. Sim, é o amor entre o pai e o filho, né? Isso. Então, a processão do verbo se dá pela via da razão, porque ele é onisciente, ele se autoconhece, conhece tudo sobre si mesmo, e nesse conhecer ele gera o Filho. E a processão do Espírito dá pela via da vontade, né? A vontade que é o amor, que é o desejo de si mesmo, de gostar, de querer a si mesmo. E aí é o Espírito que se debruça sobre si mesmo, sobre o Filho, porque ele conhece tudo sobre si mesmo, ele ama tudo sobre si mesmo. Então, a processão do Filho pela razão, via da razão, e do Espírito pela via da vontade. Lembrando que a vontade em Deus todo tipo de movimento em Deus é pessoa. Uhum. Porque não pode ser movimento senão de pessoas, não de relação. Porque Deus é substância. Não tem mudança de substância. É uma única substância. Então, essas processões representam relações entre as pessoas divinas. E como pessoa, né, na definição de Boécio, é um indivíduo racional, em Deus as pessoas são realmente distintas umas das outras. O pai não é o filho não é o pai nem é o espírito, porque eles se distinguem entre si pela relação. Sim. Em tudo que não é relação entre eles, eles são idênticos. Porque a natureza é a mesma, a substância é a mesma. Consubstancial, né? Exatamente. E aí, bom, aí a gente chegar, a gente repetir isso porque a gente estudou, porque muitas pessoas estudaram, São Gregório, né? Enfim, o grande gigante que ajudou a pensar sobre isso. Mas é um grande mistério. Ajudou no credo niceno. Agora, a gente realmente, né, não vamos ser, né, hipócrita e falar, nossa, descobriu, né? Mas a gente não entende, a gente fica pensando, a gente fica, mas para mim não faz muito sentido. E aí a gente só vai saber quando a gente contemplar a face de Deus, assim, ver realmente. Exatamente. De fato é assim, né? Os mistérios são superiores, mas não contrários à razão, né? Há uma lógica, a gente percebe, mas a gente não vê isso. Como? É porque o conhecimento humano, ele é experiencial. Nós não temos ciência infusa como os anjos. O nosso conhecimento é com base na experiência. Então, tudo que a gente conhece porque a gente experimentou. A gente teve uma vivência. E como a gente nunca viu isso, a não ser por meio do raciocínio e da revelação, que Deus se revelou assim, a gente não tem uma noção exata do que realmente é, porque não faz parte da experiência humana isso. E quando a gente chegar a ver Deus face a face, e aí a gente vai adquirir esse conhecimento. E aí, sim. A visão de Deus é a última porque ela consuma. Tudo que eu vejo, eu estou tentando entender. Eu vejo um objeto, eu estudo, eu analiso, faz parte do meu conhecimento. E isso é imperfeito, eu consigo determinar. Esgotou? Eu quero algo mais perfeito, eu vou conhecer algo mais perfeito. Eu conheço uma pessoa.
E aí a pessoa é mais perfeita que as coisas. As pessoas são mais perfeitas que as coisas, né? Mas ainda imperfeitas diante do Criador. Sim. E aí quando meus olhos conhecem a perfeição, eu vou querer saber mais de quê? De nada. Por isso que a visão beatífica é a última. Depois que eu vejo Deus, eu não quero saber nada, nada mais atrai. E a visão de Deus, ela não se consuma, porque ele é infinito. Então, quanto mais eu vejo Deus, mais eu quero ver. Então, a visão de Deus é uma visão fatal. Por isso que muitas vezes no Antigo Testamento os homens tinham medo de olhar para Deus, porque ver Deus era morrer. Era morrer. Então, falava que Deus está aqui. Eles caíam com o rosto em terra, né? Moisés, quando viu Deus, né, face a face, ele tinha que usar um véu. Um véu que ele estava tão brilhante que ninguém resplandecia. E aí vem Jesus e mostra a face de Deus. Ele vem e se encarna, né? E Filipe fala: mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus fala: mas você não está me vendo? Há quanto tempo estou convosco? Né? Quem me vê, vê o Pai, porque ele e o Pai somos um. Então Jesus facilitou a nossa vida. A gente pode contemplar o Pai por meio do Filho. Enquanto não vemos a Trindade face a face, porque essa visão é fulminante, né? A gente, depois que vê Deus, não quero saber de mais nada. É um mergulho. É um mergulho sem fim em Deus. E aí vem a profissão de fé, que vai abranger a Trindade, o credo apostólico dividido em 3 partes, Pai, Filho e Espírito Santo, com as missões, atributos próprios e apropriados. Próprios, Pai cria, o Filho salva e o Espírito santifica. E apropriados porque cada um deles também faz tudo isso, porque é unioperacional. O que um faz sem o outro. Então, o Verbo também cria, e o Espírito também, né? Espírito Criador, vem Espírito e renovai a face da terra, recriar a face da terra. Jesus não salva sem o Espírito, né? Todo o mistério da salvação cristológica é sobre o influxo do Espírito Santo, desde o nascimento de Cristo até quando ele entrega ao Pai o seu Espírito. Então, o Espírito é Salvador também. E o Pai, porque a vontade salvífica é do Pai, né? Eu vim fazer a vontade do Pai. E santificador, o Espírito Santo é mandado para santificar, mas ele é mandado pelo Pai e pelo Filho. Não é? Se eu não for ao Pai, o Espírito não vem até vós. E o Espírito ensina o quê? Tudo o que o Filho ensinou. Ele relembra tudo o que o Filho ensinou, que é a doutrina do Pai. Então, o Espírito santifica e o Filho e o Pai também santificam. Porque ele recebe do Pai e do Filho. Né? Falará de mim porque receberá do que é mim, do que é meu. Né? Como diz o Jesus. Então o Espírito só fala. O Espírito é difícil entender o Espírito porque o Espírito não fala de si. O Espírito fala do Pai e do Filho. Né? Como diz o Catecismo, o Espírito revela o Filho e o Filho revela o Pai. O Espírito não fala de si mesmo. Sim. Não é? Então o que a gente sabe do Espírito Santo é o que a gente sabe por meio do Jesus, né? O Espírito não fala sobre si mesmo. A missão dele é santificar nos falando do Pai e do Filho. O Espírito é todo doação, né? Ele é, ademais, o próprio dom. Ele é Deus dom. Ele é não é só aquele que nos é dado, mas ele também ele é o próprio dom. Como é que chama? Ele não é só o Senhor, mas ele é a propriedade. Então, quando ele nos é dado, ele nos é dado como propriedade. Então, ele vem como Senhor e ele vem como dom. Isso é próprio do Espírito Santo, ser dom. Não é? Sim. Porque a Deus a gente chama Senhor. E no crédito é Senhor da vida
e que dá a vida. E como Pai adorar. Mas se ele é dado, ele é nosso. Se é nosso, é propriedade. Não, Isso é próprio presente. do Espírito Santo. Só ele consegue ser dom. Presente. E presente a gente não usa? Usa. E a gente não dispõe? O Espírito que a gente recebe, a gente não dispõe? A gente não dispensa ao próximo? A gente não dá? Então, é próprio do Espírito ser dom. Enquanto que é próprio do Verbo ser gerado, ser carne, é próprio do Espírito ser dom. Aí os dons do Espírito Santo, vai falar por quê. Aí vem entrar toda a pneumatologia, né? Como que ele nos santifica? Por meio dos 7 dons, que também é dado no batismo. Junto com os 3 dons teologais, é dado os 7 dons do Espírito Santo. Os 7 mais 3 formando 10, que também é um número simbólico, né? Lembrando dos mandamentos, a lei, né? O 7 por si só já é um número místico, né? Já lembra toda a plenitude da criação, a completude, né? Mais os 3, que é um número espiritual. E aí os 7 dons são dados para a santificação, que é a inteligência, o entendimento, a sabedoria, a ciência, a inteligência, o entendimento ou sabedoria, né? Conselho. Não, Conselho. a ciência ou conhecimento, inteligência ou entendimento e sabedoria. Sabedoria não. Entendimento é sinônimo de inteligência e conhecimento é sinônimo de ciência. Sabedoria, conselho, fortaleza, temor de Deus, piedade. Os 7 dons. Que são dados para a santificação pessoal. Diferenciar dos dons lá de São Paulo, que ele fala dos... Fala, Tiago, mas não são 9. São Paulo fala que são 9 dons. Dom de cura, dom de falar em língua, dom de profetizar. E aí? Que são 7 dons ou são 9 dons? Esses outros são os... não, tá ali, carismas. Tá certo. Carismas. Então, qual é a diferença então de dom e carisma? O carisma é um dom. Só que o carisma é um dom que não é dado para você. Ele é dado para os outros. Ele é dado para você, mas para o serviço dos outros. Então ele é dado para a edificação da igreja. Para edificar a igreja. Enquanto que os 7 dons são dados para a santificação pessoal, porque eles são próprios da ação do Espírito Santo na pessoa. Sim. Eles estão lá no Isaías, profecia de Isaías, né? Que é uma profecia messiânica. Sobre o Messias repousa o espírito de conhecimento e inteligência, o espírito de piedade. Está falando de Jesus, porque ele é o portador do espírito. E ali vai qualificando. E lá é curioso que vão estar falando de 6 dons, né? E aí quem for trabalhar o encontro vai falar o quê? Mas como que de 6 passa a 7? Porque o temor de Deus, no Antigo Testamento... É o princípio da sabedoria. Isso. E aí, lembra quando São João vai falar, quem teme, lança fora, quem ama, lança fora o medo. Então, o temor, ele se divide em um temor respeito e o piedade. A piedade, ele vem do temor de Deus. Porque a piedade é eu querer fazer a Deus por amor a Deus. Eu querer adorar a Deus não mais como medo, aquele medo opressor, mas um medo que se torna respeito e uma vontade de prestar adoração. Então é latria. E aí na Septuaginta vai estar pneuma latreia, que é o espírito de adoração. Ou pneuma eusebeia. Eusebia, não sei a pronúncia correta, mas escreve Eusebeia. Que é esse senso, esse espírito de bondade, porque Deus é bom, eu sou bom também. Eu replico na minha vida a bondade que Deus... Entendeu? Então, o temor lá de Isaías, no Novo Testamento,
se diz aquela passagem, né, do não basta não fazer, é preciso fazer. Não basta não ser ruim, é preciso ser bom. Então, o temor de Deus é aquele que o temor de Deus me evita que eu faça o mal. Eu não faço o mal. Mas tem algo que me leva a fazer o bem? A piedade. Que é temor de Deus, mas é um desdobramento da piedade, do temor de Deus. O temor. Porque a dupla via da regra de ouro. Não fazer o mal e fazer o bem. Entendeu? O temor de Deus me leva a evitar o mal e a piedade me leva a fazer o bem. O bem. Por amor a Deus. E o dom da sabedoria, que tá lá, que depois está lá, vai ser previsto, vai ser o princípio das virtudes cardeais, as 4 virtudes cardeais, né? Que são virtudes racionais, né? Então, pelo dom da sabedoria, a gente tem as virtudes cardeais também. Que é saber usar bem a ciência, que é o conhecimento de Deus, e a inteligência, que é a forma como eu relaciono tudo aquilo que eu conheço sobre Deus. E ali, bom, tudo isso é dado para a nossa santificação, né? Isso Deus dá para nós, para o nosso fruto, para a nossa edificação. Os carismas E aqui no tópico de carismas, abordar isso, fazer aquela leitura de São Paulo, abordar muitas vezes o carisma. Ele não indica perfeição moral. Sim, até em pecado mortal uma pessoa pode... Então, isso pode confundir muito, porque, por exemplo, às vezes alguém realmente tem um carisma, um dom de cura, alguma coisa, mas você vai olhar a vida da pessoa, a pessoa não é um modelo de moral, entendeu? É um carisma que ela tem. E ela exerce, e se ela não exercer, ainda é pior ainda para ela, porque se ela tem ainda vantagem, algo a favor dela, mas que muitas vezes pode ser também uma armadilha, porque né, a pedra de tropeço, Cristo pedra de tropeço, né? Acaba que aquilo que serviria para a sua edificação acaba servindo para te tropeçar. E exemplos aí não faltam, né? O tal do João de Deus, sei lá o que. Se o homem curava ou não, não sei, mas enfim. Ele, que é sem vergonha, era, né? Posava das mulheres tudo lá, foi preso, né? Enfim. Se ele tinha ou não um dom de cura, esse dom só podia vir de Deus. Porque ele não faz isso, senão, né? É um carisma. Agora, ele perdeu, né? Porque não cuidou da parte pessoal, da parte moral. E aí os frutos do Espírito Santo. O carisma... Tiago, só voltando, é porque eu assisti o curso do Padre Paulo de demonologia e ele explica que demônios também podem, assim, exercer alguma cura ali aparente. Prodígios, né? Exatamente, mas também aí, né, uma cura, algum milagre, né? Aí que entra os frutos. Também pode. Mas aí que entra os frutos, porque o carisma produz bons frutos, ele edifica. Ele edifica. Então, o demônio não tem pretensão nenhuma de edificar, ele quer destruir. Sim, exatamente. Né? Ele é o cismático, ele é o Diabolos. O homicida, o Diabolos, o que o destruidor. É uma palavra difícil. O que vem para desmigalhar. Então, e nisso ele é muitas vezes confundido, porque por isso que Deus permite que o mal aconteça, porque muitas vezes o mal acontece para a confusão do diabo. Exatamente. Ele acaba servindo para um bem maior. Exatamente. Frustrando os propósitos dele, né? Como, por exemplo, os martírios, né? Mas se o fruto é bom, a árvore é boa, como Jesus ensina. Ninguém produz frutos bons se a árvore não é boa. Então, pelos frutos conhecereis as árvores. Às vezes, os demônios operam prodígios, mas
os frutos não vêm. Ou os frutos que vêm são ruins. Alguns prodígios que acabam causando tumultos, acabam causando ciúmes, invejas, disputas. Então, não é obra de Deus. Sim. Como a levitação do mago lá, né? Os apóstolos faziam os milagres. Simão o mago. Simão quis comprar o Espírito Santo, né? Daí que vem a simonia. Sim. Aí o São Paulo falou, você está ficando doido, você quer comprar com dinheiro aquilo que é dom de Deus, né? E aí ele começou a levitar, né? Para mostrar que o demônio estava agindo nele. E São Pedro falou, né? Você vai cair, né? E aí ele caiu e quebrou as pernas. Então, a grande confusão que vem de tudo isso, né? O demônio às vezes opera prodígios, mas não tem frutos, bons frutos. E aí São Paulo vai falar os frutos do Espírito Santo lá, né? Tem vários lá, né? A paz de espírito, alegria. Alegria, tem uma palavra difícil que eu não sei falar aqui. Longanimidade. Isso, eu acho. Longanimidade. Longanimidade. Isso aí. É isso aí. Longanimidade. Que é essa constância, né, de resiliência, essa coisa de estar imperturbar, sem ninguém te perturba, é uma liberdade interior, uma coisa. Sim. E que nisso vai refletir na edificação da igreja e da sociedade. Uma sociedade onde as pessoas produzem bons frutos, é uma sociedade, né, como a comunidade joanina lá, onde eles tinham tudo em comum, né, nada faltava a eles, que a gente chama de koinonia, né, a koinonia. São frutos do Espírito Santo, né, frutos de carismas. Então, isso aqui não é muito perceptível a curto prazo. Não tem. Infelizmente, muitas pessoas são enganadas mesmo. Né? Um carisma aí que está sendo investigado é o tal dos arautos lá do Evangelho. Estão sendo investigados. Então, é um carisma, é algo que parece ser muito bonito, que parece movimentar muita gente. Mas foi tão rápido. Foi de uma hora para outra. Eles surgiram do nada e eles são muito ricos. E tem um escândalo lá dentro que eles estavam meio que eu vi a reportagem. Cultos, né, cultos ao fundador, secretos, né? Ao fundador, colocando ele como uma parte da Trindade, algo assim, um negócio meio esquisito. Eles justificaram depois, né, num outro vídeo, dizendo que por exemplo, imagens que são vendidas deles são vendidas em lojinhas que estão fora, que estão naquela região lá de São Paulo, que estão fora, né, e que não... Mas é muito estranho. Estranho, isso é estranho. E eles faziam sessões de eu vi o vídeo. Como exorcismo, que é onde eles usam os demônios para tentar obter respostas, né, sobre assuntos que dizem respeito ao interesse deles, né? E um dos interesses, que é o que gerou a confusão toda, seria eles quererem tomar o Vaticano, né? Nossa, isso eu não sabia não. Dizendo que o Papa que está lá não é o Papa. Que lá o Papa é um anticristo que vai sair, vai cair e eles vão tomar. Nossa, então, aí tá tendo uma investigação lá, um inquérito lá bravo rolando. Porque isso é grave. É grave. E teve o caso da menina que morreu lá dentro também. Tem isso? Tem, que ela cai. Ela parece que, né, o que se conta é que ela estava limpando a janela de segundo, terceiro andar, e aí ela cai, né, e morre instantaneamente, né. Poxa, eu não sabia. Então vendo se foi queda mesmo ou se alguém empurrou. Exatamente. Estranho, né? Bom, então assim, e como é tudo muito rápido, isso é estranho. Então isso não é perceptível
a curto prazo. Exige tempo, é como o joio e o trigo. Né? Jesus próprio falou, olha, não arranca o joio e o trigo antes do tempo, porque você pode tentar arrancar o joio, arrancar o trigo junto. E aí você arranca tudo, né? Espera o joio crescer, e aí sim o joio cresce rápido, o mal sempre é apressado, né? E aí quando o mal desponta, aparece, vem Deus e arranca o joio fora e sobra o trigo. Então talvez, né, para a confusão do demônio, ele queira ter construído algo ruim que acaba sendo usado para edificar a igreja. Sim. Então, assim, os carismas são muito curiosos, né? Porque ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Não tem como enganar a Deus. Ou é para a ruína total deles próprios, como é a Torre de Babel, ou é para a edificação da igreja, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Um momento de purificação, né? De algo que é de Deus e agora realmente está passando por uma purificação, né? Tomara que seja. E Deus escreve certo por linhas tortas. Então só tem dois destinos. Ou fracasso total, como Babel, como Simão, como todos esses que tentaram usar de mau modo, né, do Espírito Santo, e inclusive fazendo pactos com espíritos imundos. Ou a confusão do diabo, né? Porque Deus permite que aconteça, se não permitiria se não fosse para tirar algo bom, né? Às vezes alguém ali realmente foi beneficiado, a igreja cresceu, foi evangelizado, né? Exatamente. Tem muitos testemunhos que as famílias foram ajudadas, né? Que os filhos foram formados mesmo, enfim. Então esse é com o tempo. Os frutos vêm com o tempo. A gente só distingue com o tempo. Né? E Deus sempre pode tirar algo bom de algo ruim. Exatamente. Ele é especialista em fazer isso. Sim. A inabitação trinitária por meio do Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, quem vem morar conosco? O Pai e o Filho. Então, porque os três não se separam. E aí chama inabitação, porque in de dentro, habitação. Jesus falou, quem fazer a minha vontade, né? Eu e o Pai. Eu e o meu Pai iremos até ele, iremos fazer nele a nossa morada. Não é? Sim. Então, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abre, nós entraremos e faremos dele a nossa morada. Então, o Espírito Santo, ele vem, convence, bate. Se você abre a porta, o Espírito Santo entra. Quando o Espírito Santo entra, o Espírito Santo é a presença do Pai e do Filho. Ele é a onipresença de Deus. Então, quando ele entra o Pai e o Filho. Então, quem tem muito dessa mística da inabitação, tem uma santa muito... Santa Elizabeth da Trindade. Isso. A Silvinha sabe tudo já. Esses últimos anos eu passei estudando bastante. Uma mística muito... E até atual, né? Contemporânea de Santa Teresinha. Isso, é bastante recente. Também carmelita. Bem recente, né? Santa Teresinha... 1800 de Lisieux ou de... Isso. Então é mais recente. De Lisieux. A de Ávila, é porque as duas são carmelitas, né? São, Uma é a fundadora e a outra é a flor. A florzinha. Então isso é muito legal, um encontro sobre isso, para trabalhar a questão da intimidade com o Espírito Santo, né? Trabalhar, todas as Teresas, né? A Teresa d'Ávila, porque fala sobre as moradas, as moradas do interior, que a alma do ser humano é como um outro céu, porque lá habita a eternidade. Sim. No centro está o rei, né? Onde está o rei, onde está o sol, né? Ela chama de o sol. Sim. Que o castelo é como um cristal, né? E lá o sol ilumina de dentro para fora. E o sol é a Trindade, ela é a sala do rei. Então, tudo
tudo que vem com isso, né? Essa intimidade, essa busca interior, a busca é uma busca que está dentro de mim. O Santo Agostinho já falava isso, já no século IV, né? Eu procurava fora, mas tu estavas aqui dentro de mim, né? E essa intimidade que eles precisam ter a partir da crisma, que muitas vezes eles não fazem essa experiência. Vão receber o Espírito Santo, já receberam no batismo, mas vão receber uma nova infusão, uma confirmação, um reavivamento dos dons teologais, dos 7 dons, dos carismas. Sabe-se lá se dali vai sair um carismático, né? Então, essa experiência íntima com o Espírito Santo precisa fazer parte da vida diária deles, mística. E aí, esse encontro é para abordar isso, para partilhar isso, para estimular uma vivência do Espírito Santo, uma vivência mais pneumatológica. Hoje em dia é até muito mais recente por causa dos movimentos pentecostais, né? Mas houve uma época em que o Espírito Santo praticamente era um desconhecido, ninguém falava de Espírito Santo. O grande desconhecido, né? Exatamente, passou assim um período de grande secura, né? De grande deserto espiritual. As pessoas simplesmente motivadas por essas ideologias, né? O hedonismo, o iluminismo, só queriam saber o que de viver os prazeres da vida aqui no mundo, e aqui mesmo, né? No Carpe Diem, né? Vamos aproveitar. Por quê? E esqueceram que o reino de Deus não é deste mundo, né? Não vivemos para este mundo. E aí quando tem a inabitação, aí o grande mistério. Como que acontece a comunhão? Aquela que está lá no credo. Como que acontece? Pela inabitação, porque o Espírito Santo, aí o efeito, tudo isso aqui é obra do Espírito Santo. Por isso que tudo que vem, creio no Jesus Cristo, é obra de salvação. Aí vem creio no Espírito Santo, aí vem a obra do Espírito Santo. A igreja, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a comunhão dos santos, tudo é obra do Espírito Santo. Tudo isso é obra de santificação. Como que acontece a comunhão dos santos? Porque o Espírito Santo que está em mim, que me habita, foi dado como dom a outro ser humano. Então o Espírito que está em mim também está no outro. De forma que nós temos o mesmo Espírito, porque Deus é um só. Então, a grande propriedade do Espírito Santo é essa. Ele é a multiplicação de Deus. Ele é Deus que se multiplica. Enquanto que, por exemplo, em toda a processão de Deus não há repetição, por isso que o Espírito não é gerado, porque senão teria um outro Filho, e o Filho é um só, o Espírito Santo ele se repete. E quando ele se repete, ele é o mesmo. Quando Deus por isso que ele é a onipresença de Deus. Ele pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, e em todas as épocas. Então, ele é a onipresença. E isso é curioso, porque isso promove a comunhão. Todos nós formamos essa comunhão eclesial, e é o corpo místico de Cristo. Quem é o Espírito que anima o corpo místico de Cristo? O Espírito Santo. A igreja ela cresce sob a influência do Espírito Santo e ela é sustentada pelo Espírito Santo. Mas no modo profundo, não só no modo missiológico. Às vezes parece que o Espírito Santo ele vem construindo a igreja, mas ele está de fora, né? Agindo de... Mas quando a gente estuda eclesiologia... desde dentro, isso. Né? A gente vai estudar eclesiologia. O que é a igreja? Como está aqui, né? O que é a igreja? Quem é com a missão? A igreja é o corpo místico de Cristo. É o que é? A instituição criada por Cristo. Quem é? O corpo místico de Cristo, todos nós. Qual é a missão? A salvação das almas.
Tudo bem. Mas quando você estuda eclesiologia, parece que o Espírito Santo está de fora, agindo assim, né? O Espírito Santo vai levando a igreja. Mas, na verdade, quando você estuda a comunhão dos santos, você vê que não é assim, ele está de dentro. Está de dentro. Como um fermento que vai fazendo a massa crescer por dentro. Ele Uhum. leva. Tanto é que Cristo compara, né? Faz. Isso. O reino de Deus é como uma massa que, né, junta 3 porções e cresce, né? Porque o Espírito Santo é quem... Então, essa comunhão que é a igreja, um só corpo e um só Espírito, ela é animada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a comunhão, ela une todas as épocas, de modo que a gente pode rezar pelos mortos. Por quê? Aí os protestantes falam, mas não tem como rezar, ele já morreu. Mas ele já morreu para você que está aqui. É. Mas e para Deus que está lá? Porque Deus está aqui e ele está lá. Porque Deus é onipresente. Essa é a propriedade do Espírito Santo. Ele está em toda a parte. Ele se multiplica. Porque então, o Espírito Santo que está aqui em mim, que me habita o meu parente que viveu lá. Então, ele, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está lá. Entendeu? Ele habitou o meu parente e o meu parente é temporal. O meu Espírito Santo não é temporal. Quando ele morreu, o Espírito Santo estava com ele. E alguém que futuramente vai nascer. Porque Deus está no futuro. Então, essa comunhão assim, é muito interessante. Porque assim, eu posso rezar por alguém aqui que já morreu. Os meus méritos aqui podem ser aplicados por Deus a alguém lá no passado. E aí ele ser salvo lá. Porque quem é essa comunhão é o Espírito Santo. Então eu posso rezar aqui, obter méritos aqui, indulgências aqui, para um parente meu falecido, e Deus aplica isso lá, antes dele morrer, porque ele está lá antes do meu parente morrer, e aquilo ajuda ele a se salvar. Ele se arrepende lá, ele salva lá, ele vai para o purgatório, ele paga a pena e ele vai para o céu. Porque, então a comunhão dos santos é uma coisa muito louca, e é obra do Espírito Santo. Porque isso é santificação. Remissão do pecado, a difusão da graça e a santificação, que é purgar o pecado, é obra do Espírito Santo. Né? O fogo do purgatório. O fogo do purgatório é o Espírito Santo, porque ele é que está santificando. É o fogo purificador, né? É o fogo purificador. O fogo do inferno é o capeta, o fogo do purgatório é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo queima o pecado. Né? O capeta não, ele queima a pessoa. Nossa, pois é. Então, assim, e isso vale para o futuro. Às vezes eu rezo aqui, tanto que Deus fala, né? O bem que você faz, né? Deus age, recompensa, né? Ele pune o castigo dos pais nos filhos, mas recompensa até a milésima geração aqueles que o amam. Porque o Espírito Santo que está aqui vai acompanhar os meus descendentes. E tudo o que eu fiz aqui vai entrar nessa comunhão, nesse fluxo de méritos que vai ajudar a encaminhar os meus descendentes para a vida eterna com Deus. Tudo obra do Espírito Santo, porque ele vê todos os tempos ao mesmo tempo. Eu não sei. Eu não consigo ver, eu estou parado no tempo. Mas ele sabe, mas Deus sabe. Então, mesmo quando você não tem um alvo, vou rezar para fulano, por fulano. Mesmo quando você reza pelas almas, você não tem um alvo, Deus sabe qual a alma que precisa. Sim. Ele sabe de tudo, né? E ele está em todos, ao mesmo tempo, em todas as épocas, em todos os lugares. Então, isso é muito interessante. A inabitação, que vem pela comunhão, e também cristológica, porque aí são as duas coisas. O Espírito Santo ele vem e traz o Pai e o Filho também na comunhão traz o Espírito Santo, porque na comunhão recebemos o Pai e o Espírito Santo também. Então a comunhão ela cria comunhão também, a Eucaristia cria comunhão, a inabitação cria comunhão, formamos um só corpo, um só Espírito e realizamos a comunhão dos santos. Né? E aí tudo vai começando a se encaixar, a fazer muito sentido, né?
É por isso que o pecado contra o Espírito Santo, né, os pecados contra o Espírito Santo são imperdoáveis, porque o Espírito Santo age em prol do bem de todos. E quando você quebra esse fluxo, é uma pecinha do quebra-cabeça que faz falta para compor todo esse cenário que o Espírito Santo quer compor. Você não está fazendo a sua parte. Aquilo que passaria por você não está passando. Né? Os pecados contra o Espírito Santo, eles são devastadores, porque tiram você da obra que Deus quer fazer. E a obra é uma grande tapeçaria que só Ele consegue ver por enquanto. Mas quando a gente estiver com Ele, a gente vai ver. E falando, caramba, tudo agora tem a sua pecinha, né? Sim. Então o Espírito Santo, ele age na consciência do cristão para a sua santificação. Como que ele age? Formando o juízo, falando a verdade, falando sobre o pecado, né? Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, do juízo e do... É o que Cristo fala lá, né? O pecado é que está afastado de Deus, né? Não aceitar o Cristo. Né? E o juízo. Então, os pecados contra o Espírito Santo são pecados contra a consciência. Sempre. O Espírito Santo, ele não vem para agir na consciência, ele nos santifica por meio da nossa vida moral? Sim. Então, primeiro pecado contra a consciência. Quando o Espírito fala a verdade e eu nego a verdade. Então, ele vem me convencer a respeito da verdade. Então, negar a verdade é conhecido como tal. Negar a revelação. O Espírito Santo é quem faz a revelação. Ele é quem revela o Filho. Né? Nenhuma da revelação de Cristo foi sem o Espírito Santo. E aí, todas as revelações, sobretudo a pública, que é necessária a salvação, que é feita pelo Espírito, eu nego. Então, negar a verdade conhecida como tal, em âmbito da revelação pública, que é necessária a minha fé para eu crer, para eu ser salvo. A fé em Cristo. O Espírito Santo me leva a crer no Filho, mas eu não quero crer. Então, são 6, né? Negar a verdade. A presunção de salvação sem mérito, enfim. Eu presumo que eu já estou... então se o Espírito Santo faz isso tudo, eu já estou salvo, eu não preciso fazer nada. Então você não entendeu realmente o que é. Porque cada um tem que fazer a sua parte. Né? O fato de... Aí volta a cristologia, redenção objetiva, redenção subjetiva. Tá, Cristo morreu por todos, objetivamente, por todos. Mas todos serão salvos? Ele mesmo falou, a porta da salvação é estreita, poucos entram por ela. Por que muitos se perdem? Porque aí entra a redenção subjetiva. Não é que você está ganhando a salvação pelos seus atos. É que sem os seus atos, que demonstram a adesão a essa redenção subjetiva, você perde a salvação que foi conquistada por Cristo. Então não se trata de ganhar a salvação está ganha. É que se você não faz sua parte, você perde a salvação que Cristo ganhou para você. Exatamente. Então, ninguém consegue ganhar a salvação. Isso é obra de Cristo. Ele te dá como graça. Mas a graça que você recebeu, você pode perder. Quando você presume que já está salvo sem ter que fazer nada. E aí vem a carta de São Tiago. A minha fé em Cristo eu demonstro por meio das boas obras. Porque sem as minhas boas obras, a minha fé é em vão. É uma fé morta. Como que eu falo que eu creio se eu não demonstro por meio dos meus atos a minha fé? Então, essa coerência de vida cristã, que exige de mim uma atitude moral. Então, eu não posso presumir que eu já estou salvo, porque Cristo morreu por mim. Eu tenho que, com os meus atos, aderir a Cristo. Por outro lado, é o contrário. Eu não posso presumir que eu estou salvo, eu não posso me desesperar e achar que eu já estou condenado. Achar que o meu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Porque aí o pecado é uma desordem moral. E eu atribuo ao meu pecado uma substância tão poderosa que é mais poderosa do que a substância divina. Que é amor. E amor é perdão. Então, então isso é pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é amor.
Espírito Santo é misericórdia, é perdão. Se eu digo que o meu pecado não tem perdão, eu estou dizendo que o meu pecado é maior do que o Espírito Santo. Então, não é que eu não tenho perdão, é que eu não quero. Eu acho que Deus não tem poder de me perdoar. Exatamente. Eu acho que o meu pecado... E aí fica difícil, porque Deus quer perdoar, mas você não quer perdão. Você acha que está condenado e não pede perdão. Você, né? E aí vai levar a uma quarta situação, que é a obstinação do pecado. Porque se ele acha que não tem perdão, ele vai continuar pecando. Ele vai ficar obstinado. Ele vai falar, já que eu não tenho salvação, eu vou continuar pecando. Ele sabe que é pecado, ele recebe a verdade conhecida como tal, sabe que é pecado, ele quer pecar e quer continuar pecando. Então é obstinado. É aquele que peca porque quer, porque gosta. Fala, já tô no inferno mesmo, vou fazer, vou pecar. E o Espírito Santo não consegue agir assim, porque ele age na consciência. É aquele que a gente chama de consciência cauterizada. Fechou. Não muda mais. Você tenta mudar a consciência da pessoa, a pessoa ela não aprende, ela faz porque ela peca porque ela quer, ela gosta. E às vezes ela sabe, não, isso é pecado, você sabia? Sei. Por que você não muda? Não, mas não tem, já vou para o inferno mesmo, eu quero, vou levar até as últimas consequências. E aí que é a impenitência final, que é o último pecado contra o Espírito Santo, que é levar essa vida toda de negação ao Espírito Santo às últimas consequências, a impenitência final. Não vou pagar pelos meus erros, não vou como é que chama? Me converter, não vou consertar os erros que eu cometi, não vou permitir, enfim, que o Espírito Santo age em mim. Não serei um penitente, né? Isso. Não vou permitir que o Espírito Santo haja em mim para que aquilo que resta, né, igual São Paulo fala, né? Completo na minha carne aquilo que falta ao sacrifício de Cristo. Não é que falta ao sacrifício. O que São Paulo quis dizer aqui? Porque a redenção é total. É que eu vivo na minha carne aquilo que Cristo viveu. Porque eu tenho que viver a vida de Cristo. Para o meu sofrimento ser redentor. Senão eu estou sofrendo em vão. O meu sacrifício é em vão. Deus não quer meu sacrifício, não é capaz de me salvar. Ele quer misericórdia. Né? E ali, então, assim, o que vale é o sacrifício de Cristo. Se o sacrifício não está unido ao de Cristo, que é misericórdia, que é perdão para todos, não tem validade. É em vão. Então é impenitência. Impenitência. Não quero sofrer. A pessoa que foge dos sofrimentos, que foge da expiação, que foge da conversão, ele se rebela contra Deus. Então ele não é que... Por que Jesus fala que os pecados contra o Espírito Santo não têm perdão? E aí a gente tem que explicar. Não é porque Deus não perdoa, é porque a pessoa não se fechou, né? Ela não quer ser perdoada. Não é uma deficiência da misericórdia divina, mas um estado de pecado onde o pecador rejeita totalmente a Deus e não quer saber dessa história. Sim. Não entende, né? Como a vida dos santos e como ser um jovem santo. E aí isso aqui é falar, não, então se o Espírito Santo é capaz de fazer tudo isso, habitar o ser humano, habitar em cada ser humano, de modo a formar um corpo, só um único corpo, onde tudo está em comunhão, e a ação de cada um colabora para a salvação de todos. Onde que eu vejo isso acontecer? Aí você vai exemplificar com a vida dos santos. Na vida dos santos, a gente vê a ação santificadora do Espírito Santo. Como que Deus agiu ali e como que a ação deles nos ajuda até hoje a nos santificar também. Né? Porque eles deixaram como herança tudo que eles fizeram, não só de exemplo
a ser seguido, mas também de métodos espirituais que nos beneficiam. Sim. Eles sofreram por nós, os mártires morreram por nós, né? Os santos morreram por nós, sofreram Sim. por nós, deixaram os ensinamentos por nós. E como eu posso ser? Eu posso ser um jovem santo? Posso. Né? Aí entra toda aquela questão, né? De ser santo não é ser esquisito. Não é eu viver na minha vida a vontade de Deus, estar no meu lugar, é viver a minha vocação, como a música do Padre Zezinho, né? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Deus tem um lugar, um propósito, uma vocação para cada um. Se eu tenho os ouvidos atentos ao Espírito Santo, eu consigo entender. E ainda que eu não entenda, o Espírito age em mim. Então eu não sei de onde eu vim nem para onde eu vou, mas eu sei exatamente o que eu devo fazer. Né? Assim são os que nascem do Espírito, né? Não sabem de onde vêm nem para onde vão, como Abraão. Mas ele sabe o que fazer, ele sabe a vocação. Ele sabe que ele tem que amar o próximo, ele sabe que ele tem que dar vida, ele sabe que tem que ser reflexo de Deus no mundo e na vida das pessoas. Isso é ser santo. Falar de santos, aí vai falar do maior santo de todos, que é Nossa Senhora. Por que que ela é a maior santa? Porque foi quem maior colaborou com a obra da salvação, né? Sem Maria nada disso teria acontecido. Não teria acontecido a encarnação, não teria acontecido a redenção, não teria acontecido a igreja, que é ademais figura, né, de Maria, né? Porque a igreja é chamada a gerar o Cristo por meio do Espírito Santo. E isso aconteceu em Maria. A geração do Verbo pelo Espírito Santo. Ela é o modelo mais perfeito de igreja, do que é ser igreja. Porque isso em Maria é tão forte que ela realmente transformou em carne, né? Ela encarnou, literalmente. Ela deu a carne, né? O corpo de Cristo, que é a igreja. E falar dos dogmas, da maternidade divina, da virgindade perpétua, da Assunção e... Teotocos da maternidade, a virgindade, a Imaculada Conceição e a Assunção, que é o último, é o mais recente. Isso. E como tudo isso está interligado, né? A Imaculada Conceição e a Assunção e o aspecto antropológico, né? O pecado gera a morte, aquela que nasce sem o pecado não pode morrer, então ela está exatamente a alma no céu, certo? Como uma nova Eva, né? E como primícias, né? Como promessa daquela ressurreição escatológica lá, porque se Maria, né, que melhor colaborou com a obra da salvação, não está lá, que pretensão tenho eu de estar lá em carne e espírito, se eu colaborei muito menos para a salvação, não é? Então, se ela não está, eu não posso estar lá. Mas se ela já está lá, então eu tenho esperança. Então, Cristo e Nossa Senhora, Cristo pela ascensão e Nossa Senhora pela assunção, quer dizer, Cristo pelos méritos próprios e Nossa Senhora pelos méritos do Filho, já estão lá e são objeto da nossa esperança na ressurreição e na vida eterna. Falar sobre o Santo Rosário como oração mariana e como oração cristológica, já que são meditados todos os mistérios de Cristo. Sim. Né? Do nascimento até a ascensão. E é um resumo, né, de tudo isso aqui que a gente viu. Sim. Isso aqui é um resumo orante. Contemplativo. Caramba, ainda tem a segunda etapa, eu tô achando que tá acabando. Mas isso aqui é mais tranquilo, porque olha só. Aí aqui, tudo aqui é teologia, né? É Trindade,
as figuras do filho. Aqui já é mais dogmática e a parte mais tranquilinha. Quaresma, litúrgico, né? Litúrgico, dogmático. Então aqui, quaresma, que já é a segunda, porque botei aqui, porque já é retomada no próximo ano. Então, a quaresma, a gente vai retornar lá em fevereiro e já vai estar prestes a isso. Então, falar o que é quaresma, para que serve, é o tempo que rememora o tempo que Jesus passou no deserto, jejum, esmola, oração, como a gente vive isso, como isso serve para a nossa salvação também, a mortificação. Controlar os nossos impulsos, né? O mistério pascal, porque a gente vai estar vivendo ali se quiser, que até pode até passar para depois, ó. Passar... não, mas se bem que aqui é porque são 40 dias, né? Podia até passar depois aqui, ó. Não, mas não tem problema, não. Eu acho que a gente deu nessa época mesmo e depois deu uma retomada. Assim. Porque que acontece? A missa, ela é o sacrifício de Cristo, então você tem que falar... Pois não tem como falar depois, E a missa é, em essência, o sacrifício de Cristo. Falar o que é a missa. Aquele mesmo sacrifício que Cristo fez, que é uma vez por todas, ela não se repete, ela se atualiza, ela se renova, se faz... Presentifica. Como se ele, Cristo, estivesse aqui, atualmente, em 2022, morrendo por nós, e como se nós estivéssemos lá, 2000 anos atrás, junto da cruz com ele. Então, essa confluência temporal, que Cristo resume o tempo a um único momento e aquele sacrifício se torna perene. Ele está eternizado. Até quando? Até quando ele voltar, né? Como ele mesmo falou. Fazer isso em memória de mim. Até quando? Até quando eu voltar na minha glória. Então, por quê? Porque aí, quando Cristo voltar, por isso que quando a gente celebra a missa, fala assim, né? Celebramos, Senhor, a tua morte enquanto esperamos a tua vinda. E quando ele voltar, é a consumação disso tudo. Não é? O sacrifício tornado em toda a sua eficácia. Toda a igreja já salva por esse sacrifício. Entendeu? Então, aí depois lembrar, parte por parte, o quê? As 4 partes da missa. O rito inicial, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Mas isso é secundário. Não é? O principal é a essência da missa. O que se vive na missa. E aí as partes por partes é o que? Essa parte litúrgica para eles poderem participar bem da missa. Entenderem cada coisa, né? O que cada momento celebra. E também os instrumentos litúrgicos que se fazem secundários, né? Eu saber os nomes lá de todos os instrumentos, das vestes, tudo aquilo lá, né? A âmbula, as galhetas, o corporal, a patena, o sanguíneo, o cibório, o ostensório, tudo aquilo ali que é lá na liturgia, né? As vestes, a túnica, símbolo, a alva, a casula, a estola, né? No caso do padre vertical, no caso do diácono diagonal, né? Transversal, a casula para o sacerdote e a dalmática para o diácono. O que mais? São as sobrepeliz, dos acólitos, a opa dos ministros, peregrinos. Isso também é secundário, é a título de curiosidade, porque eles estão curiosos, estão aprendendo ali, estão vendo, então é interessante, né? Mas também é um encontro assim, mas se faltar não faz tanta falta assim não. É mais curiosidade mesmo. Sim. Uma ampla formação em Bíblia, que lá na Eucaristia vem bem sucinto, né? 2 encontros apenas. Aqui eu já transformei em 1, 2, 3, 4, 5 encontros. Então em Crisma 2 vai ter uma ampla formação bíblica. 5 encontros, é praticamente um mês inteiro. E aqui vai coincidir, né? Não vai coincidir.
Lá na Eucaristia coincide, aqui não coincide com o mês de setembro, aqui vai ficar mais ou menos perto de abril. Mas não tem problema, né? Acontece, porque esse aqui, se eu botasse aqui, ia ficar deslocado, né? Aqui tá tudo encaixadinho a pneumatologia. Não tem problema, porque é temporal e atemporal. Tá vendo ali, mas depois... Eles vão rever quando for setembro, né? Exatamente. É aquele negócio que eu falei pro Luciano, não tem essa necessidade de É muito Quando a gente mais tenta importante. encaixar toda a liturgia com a catequese, a gente bagunça a catequese. Exatamente, é muito mais importante essa ordem aí, mais ordenado aí, do que muito espalhado. Não, isso aí é bem melhor. Eles vão viver o mês da Bíblia quando for o mês da Bíblia de novo, né? Não tem problema. Vai lembrar, olha, né, aquilo lá que eu vi aquele dia, agora fez sentido. Porque sacrificar a catequese todinha e tentar encaixar as liturgias, tudo... Agora é o mês da Bíblia, agora é o mês da vocação, agora é o mês... Isso eles vão ver lá. Isso. A liturgia serve para isso. Para a gente viver a nossa fé. Aqui, a catequese serve para a gente aprender a fé. Né? Viver também, mas exatamente. Para viver. Aprender para viver. E depois viver o que aprendeu. A catequese é aprender para viver e a liturgia é viver o que aprendeu. Liturgia é viver o que celebra e celebrar o que vive. Nas primeiras aulas de liturgia fundamental que eu tive com a irmã Ângela, falecida irmã Ângela, tadinha, morreu de Covid. Deus a tenha. O Covid foi levando todo mundo. História da formação da Bíblia, processo de formação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Depois, se tiverem dificuldade, eu volto nisso aqui. Como é que é? Primeiro a revelação, a experiência, depois a tradição, depois a formação dos livros escritos esparsos, depois é que formam o cânon dos livros escritos. Esse processo ele acontece no Antigo Testamento e ele acontece também no Novo Testamento, o mesmo processo. A diferença é que a tradição aqui a gente chama de tradição apostólica, que é a nossa fé apostólica. E aqui a tradição as tradições judaicas, né? Que são várias, né? Não são só uma. Tem a tradição javista, a tradição eloísta, a tradição deuteronomista, a tradição sacerdotal. Então aqui são várias tradições. Aqui é a tradição apostólica. Ou seja, tudo que Jesus... Aí tem um evento. Jesus, a revelação. Jesus passou para os apóstolos. E os apóstolos, por sua vez, passaram para os discípulos. Então, isso é a tradição apostólica. Né? Não tinha ninguém lá anotando atrás de Jesus o que Jesus fazia. Não existia isso. Sim. Não tinha um historiador ali, não. E aí os apóstolos foram passando e foram envelhecendo. O que aconteceu? Viram a necessidade de deixarem alguns registros, né? As memórias dos apóstolos, né? Porque os apóstolos estão morrendo, estão sendo martirizados, né? E o tempo está passando, então vamos deixar por escrito. Aí surgiram os primeiros escritos sobre Jesus, que são as memórias dos apóstolos, eram os escritos esparsos. Algumas coisas sobre a infância de Jesus, algumas coisas sobre o sacrifício. E nesse meio tempo, as cartas, né? Que foram os primeiros instrumentos realmente formados, literários que a gente teve, as cartas de São Paulo. Tanto que são fontes, né? São Lucas bebeu muito de São Paulo quando ele fez o Evangelho. Lucas foi discípulo de São Paulo. Ele foi viajante junto com primeiro Barnabé, depois Marcos. Marcos fica com Pedro em Roma e vem Lucas. Lucas segue Paulo também. Então, Lucas, quando escreve o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, a fonte dele é Paulo. É tudo que Paulo... Então, é a tradição apostólica que vem de Paulo. E que vem das cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo foram escritas antes dos Evangelhos. Aí depois vem os Evangelhos sendo escritos. Então, primeiro é isso, o fato, a revelação. A tradição, os escritos esparsos, e depois a reunião dos escritos.
né? Vieram os evangelhos, os três sinóticos e o de João, as cartas de São Paulo, as cartas apostólicas, ou as cartas católicas, né? Que é de Pedro, Judas, Hebreus, não sei se, acho que Hebreus conta como católica. E, a literatura joanina, as cartas de João e o Apocalipse. E aí fecha o cânon do Novo Testamento, que é isso daí. Então o processo de formação tanto do Antigo como do Novo é o mesmo. Né? Tem muita gente que ainda acredita que a Bíblia foi ditada, assim, não, inspiração do Espírito Santo. Então alguém psicografou, né? Alguém sentou lá na cadeirinha, tipo, numa tacada só, ouvindo o Espírito Santo, foi escrevendo. Não, não foi assim. Foi um processo, foi um longo processo. A inspiração bíblica, é claro, foi escrita por moção do Espírito Santo, mas então a gente chama de autores bíblicos e o autor bíblico. Os autores são os agiógrafos. E o autor é o Espírito Santo, porque ele é quem fala pelos profetas, ele é quem fala pelo agiógrafo, ele é quem fala por todo mundo, né? Ele é a voz, né? Ele é quem revela o Cristo, e Cristo é a palavra. Então o Espírito Santo é quem inspira a palavra. Essa dinâmica é curiosa, né? E aí, então, o que é livro canônico? O que é livro apócrifo? O que é livro deuterocanônico? Os canônicos são os inspirados. Quando a gente diz que é inspirado, significa que não tem erro. Não tem erro em que aspecto? Em aspecto de fé e moral. Podem ter imprecisões históricas, geográficas, biológicas, porque a Bíblia não é um livro de ciência. Ele não pretende contar a história da humanidade, ele pretende contar uma história do relacionamento da humanidade com Deus. Então tem imprecisões históricas, né? Igual eu falei, o próprio cativeiro da Babilônia, segundo Jeremias, 70 anos, mas quando você vai estudar lá, os historiadores acham 56 anos. Então tem algumas imprecisões, mas também se justifica pelo fato de que quando Ciro libertou, eles não vieram todos ao mesmo tempo, né? Vieram a primeira caravana, depois a segunda caravana, que deu aquele tempo daquela comunidade que viveu com os descendentes de Ciro, que é o Dário, o Xerxes, o Dário, né? Aquela... Como é o nome daquela aqui? Ixi, não vou saber não. É história. É Esther? Acho que é Esther. Da rainha, né? Rainha então. Esther, é. E o príncipe Dário? Então. Esther. É Esther, não? Tô tentando lembrar, mas eu acho que não é não, é? Não. Não, o rei, acho que é Mardoqueu que ela foi se apresentar. Então não é Esther. É a outra. Não é. Qual é a Judite? Eu tô lendo o livro de Judite, mas ela mata Holofernes. Então não é também. Eu não lembro do rei. Não é um rei persa? É um rei persa? É. Então deve ser isso mesmo. Né? É porque, nossa, livros históricos eu sou terrível. Mas... Então isso indica o quê? Que tinha judeus ainda na Pérsia, na Babilônia. Né? Eram 4 capitais persas. Babilônia... então vai ser Judite mesmo. Passárgada. São 4 capitais, né? E já tinha sido reconstruído Jerusalém. Já tinha sido reconstruído Jerusalém. Então, assim, 56 para 70, então indica que eles não voltaram todos ao mesmo tempo, eles foram voltando. E o próprio livro de Esdras e Neemias narra essas caravanas que vinham. Né? A primeira caravana, a segunda. Então, eles não vieram todos ao mesmo tempo, não. Alguns foram vindo depois. Então, assim, mas não é um livro de história. É um livro de fé e moral. Ele não erra em matéria de fé e moral. A revelação, ela está toda contida ali. E tudo que está contido ali é necessário crer para a salvação. As outras revelações que não são necessárias à salvação, a gente chama de revelações privadas. Entendeu?
Mas a revelação pública, Sim. ela está ali e ela forma os livros canônicos. Por isso que os livros apócrifos, muitas vezes, eles são até usados pelas patrísticas, por curiosidades. Por exemplo, os nomes dos pais de Nossa Senhora. Santa Ana e São Joaquim. Não tem no livro canônico. Tem livros apócrifos. Esse vem dos livros apócrifos. Mas é necessária a salvação? Não é. Então é como uma revelação privada. Além do que, os livros apócrifos, eles não têm, não são inspirados. Ou seja, eles podem conter erros de fé e moral. Como, por exemplo, alguns apócrifos que falavam da infância de Jesus, que Jesus matava os meninos, depois revivia. Meu Deus. Brincava de vivo e morto com os coleguinhas dele. Vivo, fazia passarinhos de barro, né? E soprava e eles voavam. Mas aí tá até tranquilo. O problema é brincar de vivo e morto. De vivo e morto com os amiguinhos, né? Falar, agora você tá vivo. Agora matar, né? Né? Parece meio cruel. Então, assim, alguns, como a de Pedro, por exemplo, que não, o evangelho de Pedro é o de Marcos, né? A gente sabe disso. Que é o Marcos que ouviu de Pedro. Mas tem um evangelho apócrifo de Pedro, que a cruz sai do túmulo e a cruz anuncia o Cristo ressuscitado e a cruz fica gigante e vai voando para o céu. Então é uma coisa meio fantasiosa. Então se percebe ali um trabalho muito mais literário e artístico do que necessariamente inspirado. Mas também muito usado, tiveram muitos sucessos, mas assim, não deu para entrar na Bíblia como um livro canônico, né? E os deuterocanônicos são aqueles 7 livrinhos do Antigo Testamento que os evangélicos chamam de apócrifos, mas na verdade não são apócrifos, eles são inspirados. Mas por quê? Porque o cânon deles foi tardio. Deutero significa tardio, após, né? Um segundo cânon. Porque eles não constavam dos livros do Antigo Testamento dos judeus. Lembra da Septuaginta? Sim. Então, a Septuaginta, quando foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, apareceram esses livros, 7 livros, porque foram criados depois. Foram escritos direto em grego. Alguns trechos de alguns livros em hebraico, como trechos de Daniel, trechos de outro livro que agora não lembro agora, Judite, né? Acho que é Judite. Ou de Esther, não sei. E outros livros que foram compostos unicamente em gregos. Então são 7 livros. E não constavam dos livros em hebraico. Por esses motivos, ou porque não existiam na época, foram compostos depois, ou trechos de livros antigos que parecem que foram acrescentados. Então, no livro de Daniel parece que tem alguns acréscimos em grego. Os judeus fizeram cânon antes dos cristãos. Foi no concílio de Jâmnia. Porque também tem apócrifos judeus, né? Tem muitos apócrifos no Antigo Testamento. Livro de Enoque, livro de não sei o que, livro de Lilith, enfim. Eles têm o cânon também. Quando eles juntaram o cânon, eles não reconheceram esses livros em grego porque eles lembra, uma questão política. Eles foram dominados pelos gregos, então eles acharam o seguinte: Deus não pode ter inspirado um livro em grego. Entendeu? Deus não pode ter inspirado um livro em grego, porque é a língua do dominador. Então eles deixaram de fora. Para um judeu faz sentido, né? Mas para um católico não faz. Por quê? Porque a Septuaginta é do século II a.C., da época do Ptolomeu II, quando ele pediu a tradução. Quando Jesus nasceu, esses livros já existiam, eles eram conhecidos e eles eram usados, inclusive por autores cristãos, que citavam Eclesiástico, enfim, livros que eram considerados não inspirados pelos judeus. Inclusive Macabeus, né? Que tem ali citações da ressurreição, né? Os primeiros germes da ressurreição.
Os 7 irmãos que morrem são esperando a ressurreição. Exatamente. Então eles eram os livros citados pelos cristãos. Os cristãos sempre usaram como canônicos. Então quando firmaram o cânon, quando Jerônimo foi estudar, né, porque a segunda tradução, São Jerônimo traduziu para a Vulgata Latina, né, para o latim. Jerônimo ficou em dúvida, coloca esses livros, não coloca. Aí São Jerônimo ficou em dúvida e colocou no final. Mas ele ficou em dúvida se era inspirado ou não. E aí, então, os protestantes usam isso como argumento, porque os judeus não tinham e porque Jerônimo teve dúvidas. Mas um concílio posterior incluiu esses livros no cânon do Antigo Testamento. Por isso que chama deuterocanônicos. Um cânon que foi formado depois. Mas a dúvida foi em relação a incluir ou não. Mas a dúvida em relação ao uso, eles sempre foram usados. Esses livros sempre foram usados pelos cristãos. Agora, o fato de ser escrito em grego é uma grande bobagem, porque nenhum católico, nenhum cristão poderia usar esse argumento. Esse argumento é judeu. É judaizante. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi todo escrito em grego. Lembra? Jesus, quando veio, a língua que era falada, a língua universal, era o grego. Então, os evangelhos não foram escritos em hebraico, nem em aramaico. Eles foram escritos originalmente em grego, porque era a língua que era mais falada. Paulo escreveu em grego para comunidades na Grécia, na Ásia Menor, né? Corinto, Filipe, Éfeso, todas escritas em grego. E o latim, o Império Romano estava recente ainda. Então, o latim era falado pelos romanos, mas todo mundo conhecia o grego. Então, foi tudo escrito em grego. Depois é que vieram versões da Peshitta em aramaico, lá no século VI. Depois é que vem a tradução de Jerônimo, né, para a Vulgata Latina, que já tinha o período da cristandade, né, Constantino já tinha se convertido ao cristianismo, já é religião oficial do Império. Então, aí isso facilitou a tradução da Bíblia para o latim, mas antigamente não era assim. Então não tinha motivo para excluir os deuterocanônicos, nós aceitamos como inspirados. Como manusear a Bíblia, citações e referências, tranquilo, né? Como fazer as citações, né? Referência, abreviação. Grafia. Abreviação é como abrevia os nomes dos livros. Como interpretar a Bíblia? Aí vem a questão, né, dos protestantes lá, né? Que, a sola escritura, que está errado, né? Só a escritura tem a revelação. Então eles excluem a tradição apostólica, e a gente viu pelo processo de formação que isso é impossível. A Bíblia surge da tradição. Então a Bíblia me ajuda a entender, a tradição me ajuda a entender a escritura. Se eu tiro a tradição, como é que eu interpreto a Bíblia? Aí eles vão criar um segundo postulado, a livre interpretação das escrituras. Então eu não preciso da tradição nem do magistério. Cada pessoa é capaz de ler a Bíblia e entender. Só que daí surgem as distorções, porque não é assim. Exatamente. Né? A Bíblia não se interpreta livremente. A Bíblia se interpreta conforme a exegese, que é a extração dos 4 sentidos. As escrituras elas têm 4 sentidos: o anagógico, o literal, que é o principal, né? Que é o evento em si, o sentido moral, e alegórico, não, o sentido alegórico, o sentido anagógico e o moral e espiritual. Então são 4 sentidos: literal, alegórico, o anagógico, que é o espiritual, o escatológico, e o moral e espiritual. 4 sentidos. Desses 4 sentidos eu extraio a exegese. O que o agiógrafo quis dizer quando ele escreveu aquilo? Qual é a inspiração, na verdade, daquilo? Então isso não está dissociado da tradição. E a hermenêutica, que é essa atualização feita pelo magistério. Então,
que aquilo que o geógrafo quis dizer naquela época, como é que eu trago isso para a minha vida? Como é que eu atualizo isso na minha vida? Isso faz sentido, porque a palavra de Deus tem que fazer sentido para mim agora. Certo? Então, essa interpretação atual, que não pode ser feita livremente, tem que ser feita por meio da tradição e do magistério. O que a igreja, né, senão a gente deixa a gente acaba distorcendo o evangelho, distorcendo a mensagem de Cristo. E o próprio Paulo alertou, olha, se alguém vier ensinar outra doutrina que não seja essa, ainda que seja um anjo, não acredita, porque não tem outro evangelho. É esse pronto. Então eu não posso pegar a Bíblia e de repente começar a distorcer e dali tirar coisas diferentes, né? Uhum. Então, ensinar a interpretar a Bíblia. Como fazer exegese e como fazer hermenêutica. Na dúvida, pesquisa. Né? Não tentar entender a Bíblia com a minha cabecinha limitada livremente e né? Vai sair alguma coisa errada dali. A leitura orante da Bíblia, Lexio Divina, ajuda a fazer isso. Entendendo todo esse processo aqui, porque para fazer a Lexio Divina tem que saber exegese. Não tem como, né? É um dos degraus, né? É um dos 4 degraus da Lexio Divina. É a exegese. Então, a leitura orante, para a gente aprender a fazer a leitura orante, tem que aprender isso aqui. Muito bom fazer isso aqui na Crisma 2, né? Porque eles são muito questionadores. E eles precisam saber também estar em frente a questão do protestantismo, né? Que muitas vezes confundem as pessoas. Mas, assim, é igual a questão da árvore, né? Se você acredita na Bíblia, só na Bíblia. A Bíblia é fruto da tradição. Então é a mesma coisa que você falar assim, eu acredito nessa maçã. Eu quero acreditar só nessa maçã. Mas a árvore, a macieira que gerou essa maçã, eu não acredito na macieira. Uhum. Então faz sentido, eu pego a Bíblia, eu acredito só na Bíblia, mas eu não acredito na tradição apostólica. Não acredito no magistério. Mas é justamente a tradição que é mais ampla que ajuda a interpretar a Escritura. Então não tem como eu acreditar só na maçã e negar que a macieira é verdadeira. Porque a maçã é fruto da macieira. Então a Bíblia é fruto da tradição. Não tem como negar a tradição. E aqui é a coisa dos jovens, né? Aprender os perigos do mundo. As drogas ilícitas, a vadiagem, a criminalidade. Como que o cristão se porta em relação a essas realidades sociais. Bebidas alcoólicas, o correto uso social, temperança cristã. Eles vão começar a querer fazer uso disso. Porque eles estão começando a vida social, vão para festas. Não? Como que se usa, né? O cristão está proibido? Não está proibido. Como diz São Paulo, todas as coisas são puras para os puros, né? Para os puros, todas as coisas são puras. O que tem que ter? Temperança, equilíbrio, aquela virtude lá que foi estudado lá, que evita a gula. Né? Então você não vai encher a cara, atolar a égua, virar alcoólatra. Não é isso a proposta. A proposta é celebrativo, como é um tradicional do cristão, né? Celebrar a vida. E a bebida alcoólica sempre esteve presente na vida dos cristãos, sobretudo o vinho, que é a Eucaristia, né? Mas é o correto uso. Paulo adverte isso. Eles iam para a Eucaristia, bebiam muito vinho. Abuso eucarístico, né? Saíam embriagados. E aí, o que acontece? São Paulo falou, olha, se vocês não distinguirem o pão comum do corpo de Cristo e o vinho comum do sangue de Cristo, vocês estão comungando a própria condenação. Vocês precisam distinguir, isso não é alimento comum. Isso é comunhão com o nosso Deus.
Isso vai se refletir na vida social lá fora. Se na liturgia está errado, o abuso, né? Não posso me entupir de hóstia, nem de pão, nem de vinho. Lá na vida social tem a temperança também. Não é lícito. É lícito o uso da bebida, mas não em exagero. E aí cada um sabe mais ou menos aí a medida da sua temperança, né? Não tem como saber. Mas é óbvio, se você já ficou embriagado, já para ali. Não vá adiante. E isso dá tanto problema depois, né? Depois para se livrar de um vício, Então, drogas ilícitas nunca. Né? Lícitas, temperança. Evita. Se puder, evite. Se não puder evitar, seja temperante. Amizade, namoro cristão e castidade. Toda aquela coisa que a gente já conhece, né? E tem que passar isso para eles, né? Como que um cristão namora, diferenciar o que é amizade e o que é namoro, né? Não ficar iludindo as meninas. Tem muitos rapazes que iludem as meninas, geram tantos traumas, tantas depressões, né? Se não tem nenhum interesse em ter compromisso, não iluda, né? É amizade. Aí pode entrar um pouco da teologia do corpo, né? Sim. Eu até coloquei bastante. Pouco não, tudo, né? Tudo. Não, a parte mais conjugal, a gente joga lá para os adultos. Mas a parte da sacralidade, né, do corpo, do homem, da mulher, da complementariedade, tudo isso entra aqui. Aqui tem um pouquinho da família cristã, mas aqui a família cristã vivida mais no aspecto filial do que conjugal. Porque a experiência que eles têm é a experiência de filhos, né? Então, a obediência aos pais, a família em si, né? Como é que a família reflete a imagem de Deus, né? Porque Deus é família, Trindade é família, né? Não é um Deus solitário. E a família como uma igreja, porque o cristianismo surgiu nas famílias, né? Primeiro eram as catacumbas, né? Que eles se reuniam ali fugidos, né, da perseguição. Depois, nas casas das pessoas. Então, o cristianismo surgiu dentro das casas das pessoas. Só depois, em centros onde eles se reuniam, que são os templos, né, as igrejinhas. Então, a família é uma igreja. Então, como o cristianismo surgiu das famílias, das casas familiares, a família, ela se constitui como uma mini-igreja. É ali onde você tem as primeiras experiências do cristianismo, é ali onde o seu pai te ensina a rezar, ensina os primeiros mistérios do cristianismo, né? O que é Deus, quem é o próximo, como amar o próximo. Então isso é essencial, né? Isso é essencial para o cristianismo. Sem as famílias, sem a família cristã, sem a igreja doméstica, a gente encontra sérias dificuldades, porque uma família desestruturada, a gente encontra dificuldade de evangelizar e de vivenciar o cristianismo. É a célula máter, né? Sacramentos. Aqui, como já lá na Eucaristia foi dado praticamente perseverança. 1, 2, 3, 4 encontros de sacramentos. E a maioria dos que estão crismando fizeram primeira comunhão, não quer dizer que todos fizeram, né? É um ideal que a gente mas não está presumindo. Mas a maioria já fez, então basta 2 encontros, sacramento de iniciação e sacramento de cura de serviço. Talvez um a mais, né? Sacramento de iniciação, sacramento de cura e sacramento de serviço. Dividir em 3 encontros. Eu dividi. Se conseguir tempo, né? Se conseguir tempo, porque às vezes fica um tempo apertado aqui.
Mas dá para trabalhar bem sacramentos em 3 encontros. Você vai lembrar que sacramento é a presença de Deus, é a ação de Deus na história, a ação de Deus mesmo, quando Deus age, daí vem o efeito, né, ex opere operato, porque é a ação de Deus, não é humana, né, a graça visível, né, a vivência da graça invisível de Deus de modo visível, né? Tem a definição disso, esqueci agora. Sinal sensível da graça invisível. São sinais sensíveis da graça invisível, sobrenatural. Ou seja, Deus é sobrenatural, Deus é invisível, ninguém vê Deus, ninguém sente, ninguém ouve. E aí vem Jesus. Jesus é o sacramento de Deus. Ele é o sacramento por definição, porque ele é que torna Deus acessível, ele que torna Deus visível, né? Como está lá nas Escrituras, né? O que antes, né, era anunciado, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos tocaram, né? Ou seja, Jesus trouxe. Então, ele é o sacramento. Então, a Eucaristia, que é Deus, a presença real de Deus, é o verdadeiro sacramento. E dali é a derivação. Porque como ele sobe ao Pai, ele deixa os sacramentos como continuidade da ação salvífica dele. Então, os sacramentos são as vias ordinárias de salvação, porque é a extensão da ação salvífica de Cristo, porque ele é o sacramento do Pai. Entendeu? Então, se ele veio tirar o pecado, o batismo tira o pecado. Né? Se ele veio nos dar os dons do Espírito Santo, o crisma é a infusão dos dons do Espírito Santo. A Eucaristia é a união. Se ele veio de novo trazer aquela união perdida entre Deus e a humanidade, ele é a união apostática. Eu, comendo o corpo e o sangue dele, faço parte dessa comunhão. Então, os 7 sacramentos todos é uma continuidade da ação missiológica de Cristo, né? A missão de Cristo, de salvação das almas. Significa que Deus só cura por meio só salva por meio dos sacramentos? Aí não. Deus pode salvar de todas as formas. A gente chama de vias ordinárias, que são as vias comuns que a gente conhece, que ele mesmo deixou. E que se a gente conhece, a gente precisa usar. Agora, as pessoas que não conhecem podem ser salvas? Podem, porque Deus pode fazer o que ele quiser. Né? Deus pode, de modos conhecidos só por ele, levar uma alma humana à salvação. Mas aí são vias extraordinárias de salvação. Entendeu? Por exemplo, um índio, um nativo, alguém que não tenha recebido a evangelização, pode se salvar? Pode. Por meio de uma vivência moral perfeita, né? Uma boa vivência moral, que é imbuído como fé viva. Né? Os teólogos modernos chamam de os cristãos anônimos. Nem lembro mais quem, acho que é Karl Rahner. Tem tanto tempo que eu estudei isso. Isso aí é difícil. São cristãos anônimos, são cristãos sem saber que são cristãos. Eles são cristãos, porque de outra forma eles não fariam o bem. Só é feito o bem. A salvação ela continua sendo cristocêntrica. Sim. Porque ainda que de um modo diferente, extraordinário, mas ainda assim por meio de Cristo. Aí ele fala, sem Cristo não tem salvação. É impossível, porque ele é o único salvador. Seja de modo ordinário, por meio dos sacramentos, ou de modo extraordinário que só ele conhece. E aí não é que a pessoa vai atrás de Deus, é que ele é o pastor. Ele é que vai atrás da ovelha perdida. Ele é que vai atrás da... Então ele ele vai das formas como ele achar que ele deve ir. Para nós ele veio no homem de Nazaré. Mas para outras pessoas ele pode ir como ele quiser, ele é Deus. Então são formas extraordinárias. Então pode ser um sonho, pode ser qualquer... Mas de toda forma é ele.
porque ele é o Salvador. Por isso que aí faz sentido o extra ecclesia no lançá-los, né? É porque fora da igreja não há salvação, mas é porque é Cristo que vai salvar Entendendo sempre. a igreja como o corpo místico de Cristo. Né? Sim. Não separando a igreja de Cristo. Né? Porque a igreja é o Cristo. Né? Não tem como ter igreja sem Cristo. Sim. É esta Cristo, né, no lançá-los. Porque igreja sem Cristo não existe. Não é? Então, assim, aí vem a Bento XVI vai... eu não lembro o documento agora. Mas ele vai interpretar o Extra Ecclesia Nulla Salus. E vai dizer isso, vai num esforço ecumênico gigantesco, né? Dizer que a igreja cristã não é só a igreja católica, mas a igreja católica tem a plenitude da igreja de Cristo. Exatamente. E interpretando que, na verdade, quem salva é Cristo, é cristocêntrico. Mas ainda assim muito criticado. Ele foi muito criticado nessa... Você lembra? Você estudou isso? Não Qual que lembro. é, gente? Seja... Cristo Domino? Cristo Domino. Exortação Cristo Domino. Ah, eu não vou lembrar. Depois eu olho. Não sei também. Mas tem, do Bento... Quando ele ainda era o cardeal... Cardeal, né? Responsável pela doutrina... Congregação para a Doutrina da Fé, né? Isso. Cara, mas ele é um ótimo teólogo, viu? Ele está sendo considerado um dos melhores teólogos da contemporaneidade, né? Tem até pessoas que estão estudando a obra dele. E a obra dele é muito vasta. Tem uma comissão, estão montando uma comissão só para traduzir as obras dele do alemão para o português. Olha só. Ele é incrível, né? Mas estão descobrindo isso agora dele, né? Mas ele sempre foi um ótimo teólogo, tanto que ele participava, né, de tudo, toda a questão dogmática da igreja. Conciliar e pós-conciliar. Né? Tudo pós-concílio ali, todos os documentos que foram produzidos por João Paulo, tudo passava pela mão do Bento, que era o Ratzinger na época, né? Muito bem, e ele escreveu muito da teologia sacramental aqui. Tudo isso que eu falei, do Cristo como o sacramento do Pai, isso vem tudo dele, tá? Tudo teologia de Bento. E é isso. Então a gente conclui aí o vermelho. Beleza? Caramba, velho, 00:30. Por isso que os meninos pediram pinico. Vou deixar gravado para eles verem depois. Aí tem que avisar, né, que tá gravado, porque... Enfim, isso aqui, a rigor, os de roxo poderiam ver essa gravação, tipo, porque olha aqui. Pode. Não é? Ó, tudo a gente já falou, tudo isso. Eu tô pensando em falar para eles olharem essa gravação. E eu vou falar só sobre o que a Rose teve dificuldade, que foi, ó, repete tudo, porque é tudo, para eles é tudo supletivo, né? Então não tem nada novo, para jovens e adultos não tem nada novo, é tudo supletivo, é tudo que veio das etapas passadas. Só que aqui é um pouco mais rápido. O que ela teve dúvida foi isso aqui, ó. A bioética cristã, a aborto, civilização, eutanásia, civilização in vitro. A encíclica Humanae Vitae, né? Sim. Também bastante controversa, o povo não aceita de jeito nenhum. Pois é. Mas é a igreja que fala. Controle de natalidade natural. Método Billings. Ela teve dificuldade. Mas quando eu dei lá, ela falou que agora sabia. Eu levei os gráficos impressos, dei para eles lá. É lindo. Então, assim, se ela quiser, eu posso fazer isso aqui, mas eu estou pensando em passar os vídeos para a formação deles.
O que você acha? Pode, né? A não ser que você pegue só os temas que não tem nos outros, né? Só, acho que o Pai Nosso, por exemplo, e esse outro lá e grave já deixa gravado. Só esse aí fala para assistir esse, né? E mais esse complemento. Tem tudo aqui, ó. Maria, namoro, jovem, dogmas, sacramento. Tá tudo aqui, gente. Beleza, então. Então é isso. Valeu, Silvinha. Obrigadão. Valeu. Obrigado pelo apoio moral. Por resistir até o fim. Obrigada a você pela disponibilidade. Eu tô assim, gente. Eu tô realmente cansadíssimo. Eu já comecei cansado com sono. Eu tô fazendo esse esforço justamente porque eu sei que vai ficar gravado. Se alguém tiver dificuldade, eu não quero ninguém que fique perdido. E eu não quero, tá certo. Entendeu? E eu não sei se eu quero deixar um norte para que as pessoas que forem vindo tenham condições de seguir a missão. Sim. E não se percam. Então, eu realmente estou fazendo esse esforço e eu não posso parar. Mas eu também estou realmente estou até ficando rouco. Mas vale a pena. Desculpa as confusões, os brancos que deu, mas eu tentei dar o meu melhor aqui também. Foi ótimo. Beleza? Então vamos fazer a nossa oração para a gente concluir? Vamos pedir a Deus que Ele envie os seus anjos da guarda, nos protegendo de todos os males, todos os perigos, das doenças e, sobretudo, dos pecados. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valeu, obrigadão, Silvinha. Valeu, boa noite. Com Deus. Com Deus, até mais. Tchau.